Êxodo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: Agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá. Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me, dizendo: Certamente vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz. E ireis tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, bem como vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Êxodo 4. Então respondeu Moisés: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: Que é isso na tua mão? Disse Moisés: Uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: Lança-a no chão. Ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão
e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio, e quando a tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: Torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. Depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como o restante da sua carne. E sucederá que, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão ao segundo sinal. E se ainda não crerem a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio, e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Tomarás, pois, na tua mão esta vara, com que hás de fazer os sinais. Então partiu Moisés, e voltando para Jetro, seu sogro, disse-lhe: Deixa-me, peço-te, voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar no jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir, meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ora, sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: Com efeito, és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Êxodo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor,
nem tampouco deixarei ir Israel. Então eles ainda falaram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos, pedimos-te, ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Respondeu-lhes de novo o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide às vossas cargas. Disse mais Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Não tornareis a dar, como dantes, palha ao povo, para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham palha para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e disseram ao povo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai palha de onde puderdes achá-la, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a parte do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre eles pelos exatores de Faraó, que reclamavam: Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como dantes? Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. E eis que teus servos são açoitados. Porém o teu povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos, estais ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Todavia, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e disseram-lhes: Olhe o Senhor para vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Êxodo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Pois por uma poderosa mão os deixará ir, sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou Jeová. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vô-la darei por herança. Eu sou Jeová.
Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios? Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Anoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Ora, Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Os filhos de Izar: Corá, Nofeg e Zicre. Os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias. Estes são os chefes das casas paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel, este Moisés e este Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou Jeová. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Respondeu Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Tinha Moisés 80 anos, e Arão 83, quando falaram a Faraó. Falou, pois, o Senhor a Moisés e Arão: Quando Faraó vos disser: Apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, para que se torne em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito,
Também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: Obstinou-se o coração de Faraó. Ele recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Eis que ele sairá às águas. Por-te-ás à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara que se tomou em serpente. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não o tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara, e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre as suas lagoas, e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. De modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda a isto tomou a sério. Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio para achar água que beber, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Êxodo 8. Então disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou, pois, Faraó a Moisés e Arão, e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio? Disse Faraó: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs, pois, se apartarão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. O Senhor, pois, fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montes, e a terra cheirou mal. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração,
e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Também os magos fizeram assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este milagre. O Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de moscas na casa de Faraó e nas casas dos seus servos. E em toda a parte do Egito, a terra foi assolada pelos enxames de moscas. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que assim se faça? Porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus? Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenar. Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Respondeu Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente não torne mais Faraó a proceder dolosamente, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de moscas de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma sequer. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Êxodo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda os retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito. E não morrerá nada de tudo que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas não morrera sequer um. Mas o coração de Faraó se obstinou, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mancheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e apresentaram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu,
e ela se tomou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Agora, por pouco, teria eu estendido a mão e ferido a ti e a teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva tão grave qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, cairá a saraiva e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não se importava com a palavra do Senhor, deixou seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir e não permanecereis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Logo que eu tiver saído da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Mas não foram danificados o trigo e a espelta, porque não estavam crescidos. Saiu, pois, Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Êxodo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos. E eles cobrirão a face da terra,
de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora, ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E, quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, perdoai-me, peço-vos, somente esta vez o meu pecado, e orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Então mandou Faraó chamar Moisés, e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Moisés, porém, disse: Tu também nos tem de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto morrerás. Respondeu Moisés: Disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Êxodo 11. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará ir daqui. E,
deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Depois disse Moisés a Faraó: Assim diz o Senhor: Em meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem contra homem, nem contra animal. Para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. Depois disso eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. Pois o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Êxodo 12. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Por 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação. Também ao 7º dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde.
Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de ísopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. E, ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem: Que quereis dizer com este culto? Respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, e apressando-se por lançá-los da terra, porque diziam: Estamos todos mortos. Ao que o povo tomou a massa, antes que ela levedasse, e as amassadeiras atadas e em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia, e despojaram aos egípcios. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e, em rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque ela não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter-se, nem haviam preparado comida. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel através das suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, comerá dela. O forasteiro e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel a observará. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncidem-se todos os seus varões. Então se chegará e a celebrará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela.
Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão. Pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não se comerá pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá uma festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Naquele dia contarás a teu filho, dizendo: Isto é por causa do que o Senhor me fez, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão, e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, até mesmo todo primogênito dos teus animais. Os machos serão do Senhor. Mas todo primogênito de jumenta resgatarás com um cordeiro. E se o não quiseres resgatar, quebrar-lhe-ás a cerviz. E todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que é isto? Responder-lhe-ás: O Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os primogênitos dos homens como os primogênitos dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos. Mas a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Ora, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna, e os dois para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim.
Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel. Pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Porque nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E glorificar-me-ei em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim havia nuvem e trevas. Contudo, aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Embaraçou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. De modo que os egípcios disseram: Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Nisso o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar. Não ficou nem sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor, naquele dia, salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo.